Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, seja bem-vinda, sou Vi. E povo de Deus, hoje será o tempo integral, nós vamos estar fazendo aqui, e nós estamos voltando, povo de Deus, nós estamos aqui com um probleminha aqui, eu vou ter que cantar para vocês, né, povo de Deus, eu vou ter que cantar para vocês. Pensou que eu ia desistir no primeiro obstáculo. Pensou que eu ia desistir no primeiro obstáculo. Povo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é chamada por Deus, eles não desistem, está chovendo aí de perguntas, por que eu estou mandando esses vídeos? Olha, povo de Deus, eu vou falar com vocês aqui, no decorrer aqui da nossa live, no decorrer aqui da nossa programação, eu vou estar falando com vocês, vou estar respondendo vocês, vou estar tirando as suas curiosidades, e são muitas perguntas, eles querem saber da minha caminhada, da caminhada na Orla da Pampulha, eu estou respondendo vocês, eu estou respondendo, estou tirando as suas dúvidas, e agora eles querem saber da minha transmissão ontem, como, por quê, quem? E, povo de Deus, eu vou estar respondendo vocês, mas primeiro aqui, olha, aqui ó, é o momento de oração, aqui é um momento de louvor, povo de Deus, de louvor, e é um momento aqui ó, povo de Deus, o inimigo, ele não vai querer que você louva a Deus não. Hoje de manhã eu iniciei a minha chamada aqui com louvor. Eu estava louvando e quando eu vou procurar o vídeo, cadê o bendito vídeo? Então, povo de Deus, nós temos que louvar a Deus. No louvor há um poder disponível para poder estar aí ó, destruindo o mal. Levando o diabo para bem longe de você. Mas eu sempre falo com vocês, quando eu estava no mundo, eu ia ali, louvava aqueles louvores ali, ó, aqueles louvores do mundo. Eu conheci o Senhor Jesus, eu tirei os louvores, não gente, louvores do mundo, aquelas músicas, né, secular, eu tirei essas músicas secular e eu coloquei louvores. Eu amo assim aqueles louvores que quando você tá ali louvando, tá ali cantando, é uma pregação, entende? Então, hoje de manhã eu levantei e eu fui louvar a Deus, e quando eu vou procurar o vídeo para postar, cadê o vídeo, gente? E não tem graça, né, gente? Não tem graça, é igual eu tenho falado com vocês. Aí o pessoal tá aí com robô, tá aí agora com IA. É muita pretensão, povo de Deus. E quando eu falo com vocês que o cristão é mais valoroso do que o satélite, eu estou falando a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E povo de Deus, tá tudo aqui ó, na Bíblia. E por falar em Bíblia, povo de Deus, nós vamos orar. Eu só vou dar um anúncio aqui, nós vamos voltar orando, colocando o diabo no lugar dele e não aceitando de maneira nenhuma que ele troque de lugar conosco, que ele venha colocar aí ó, catineias no nosso lugar. Se Deus deu para você uma palavra, é você que vai estar ali ó, levando essa palavra, é você que vai entregar aquela palavra. Não aceita de maneira nenhuma que as catineias, vagabelas, as galegas entrem aí no seu lugar. Entra no lugar qual Deus abriu para você, como ali aquela pedra onde Deus colocou Moisés, colocou ele ali ó, naquela brecha ali da pedra, para que ele visse a glória de Deus pelas costas, porque ele não podia estar vendo o rosto de Deus, né, povo de Deus? E ali, né, gente, a brecha qual Deus abriu, cabe você. Então, fique na brecha qual Deus abriu, porque não é homem, é Deus, E fale o que quiser o homem, tenta fazer o que quiser, porque nos ungidos do Senhor o maligno não toca. É assovir
que chegou para ficar. E povo de Deus, por falar em Bíblia, eu tenho falado com vocês, gente, assim, olha, dos livretos, eu tenho falado com vocês do DVD do Mindinho, eu tenho falado com vocês ali, ó, tudo que eu aprendi ali na Igreja da Graça. Eu entrei na Igreja da Graça, eu conheci o Senhor Jesus, minha irmã me apresentou o Senhor Jesus por telefone, eu fui para Pedro Leopoldo, e ali minha irmã congregava em outra igreja, e eu e minha irmã congregando em outra igreja, quando eu cheguei lá, antes de ir para lá, eu fiz uma oração, gente. Eu falei: Deus, não me deixa ser enganada. Tem muitas igrejas, me leva para uma igreja séria. Uma igreja séria. Ali eu continuei a minha oração, falando que eu queria uma igreja onde pregasse a palavra. E, gente, chegando lá, minha irmã já congregava nessa igreja há muito tempo. E a minha irmã, eu aprendi com ela. Ela é que a pessoa, ela falava assim comigo: olha, Solange, eu conto para vocês que eu fui morar com ela, eu fui terminar os estudos lá em Itabira e morava com ela. E ela falava assim: olha, a gente brigava dentro de casa, quando a gente saía do portão para fora, ela falava assim: Solange, a partir daqui, ó, você tem que esquecer o que aconteceu dentro de casa, né? Não fica trazendo problema para as pessoas de fora, né? E nem contando o que aconteceu dentro de casa. E eu conto para vocês, gente, da dificuldade que foi, que a casa do meu pai era uma casa ali, ó, muita fartura. Meu pai ali, ó, criava porcos, meu pai criava, teve uma fase que ele tinha lá uns bois lá, né, tinha bois em geral, e aí, povo de Deus, era uma fartura. Quando eu falo com vocês assim, olha, gente, comida, vestuário, moradia é básico do básico. Se você estiver lutando aí para ter essas 3 coisas, você é um miserento, você é um lazarento, porque o nosso Deus é rico, ele, segundo a sua riqueza, ele supre todas as nossas necessidades. Então, quando eu prego para vocês aqui, ó, prosperidade, eu estou falando com vocês da riqueza de Deus, entende? Eu estou falando com vocês da riqueza de Deus. E quando eu falo com vocês assim, olha, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza, ele supre todas as nossas necessidades, eu não estou falando desses 3 primeiros itens, não, que eu sempre tive isso, gente. Eu sempre tive isso na minha casa. E meus pais, aqui, olha, no que eles podiam nos ajudar, ele ajudava. Meu pai sempre foi um homem próspero. Eu conto para vocês que meu pai tinha um comérciozinho que vendia de um tudo. E depois o meu pai plantava roça lá, a meia lá com o dono das terras lá. Era roça, era muitos e muitos metros de plantações de milho, ali era milho, feijão, eles plantavam abóbora, plantavam umas outras coisas que eu não lembro o nome, sabe? Então, gente, quando eu falo de roça, é você olhar e perder de vista de tão grande que é o lugar. E quando eu falo com vocês de colheita, eles tinham ali uma ligação direta com o supermercado para vender ali o que eles plantavam. Então, gente, aí eu tô perguntando para vocês assim, ó, e hoje, o que está acontecendo? Porque a mesma terra está lá. O que está acontecendo, gente? Por que não tá, o povo não está plantando? São essas perguntas que eu faço para vocês. Porque eu tive uma vida farta, mas eu não deixei de ir, igual eu falo com você, de ir morar com a minha irmã para estudar e ali passar por dificuldade e ficar ali, não voltar correndo para papai e para mamãe. Eu permaneci ali, lutando ali junto com a minha irmã. É tanto, gente, que eu fui, igual eu conto para vocês, a minha irmã,
perdeu o emprego, a gente passou muita dificuldade. A minha irmã arrumou outro emprego, onde a patroa era uma munheca ali de Samambaia, avarenta mesmo, é uma desgraça. Sabe aqueles patrões que você arruma que é uma desgraça? Tá lá na minha comunidade lá, e se vocês quiserem eu faço um tutorial, falo o que fez. E aí, povo de Deus, tem também, aí minha irmã arrumou um emprego com essa lazarenta do inferno, que faltava pouco contar os grãos de arroz. Ela é uma lazarenta. Agora, na minha família nós continuávamos prósperos, nós estávamos passando por dificuldade. E ali, gente, eu e minha irmã, ali, nós fomos para a igreja, e nós fomos para a igreja e nós pedíamos, eu ali, parece que eu estava com uns quê? Eu fui com 9, de 10 até 12 anos, eu fui orar a Deus, pedir a Deus um emprego, eu falei para Deus, eu quero que a minha irmã arrume um emprego, e um emprego que eu possa ir com ela. E, gente, você acha que saiu na mesma hora? E ali, gente, era aquela coisa de, olha, um dia tinha arroz, um dia tinha macarrão, mas não tinha gordura e não tinha o sal para fazer o macarrão. Então vamos cozinhar o macarrão na água, vamos comer macarrão a lá nada. E povo de Deus, você acha que eu voltei correndo para casa dos meus pais? Não, eu continuei lá. E aí, gente, nós fomos para a igreja e assim, fomos um tempo para a igreja. E ali, gente, nós conseguimos esse emprego que eu falo com vocês, onde nós trabalhamos para a família mais rica de Itabira. A minha irmã começou a trabalhar. No momento que a minha irmã começou a trabalhar, deu aquela binada, entende? A menina lá era uma pessoa muito boa, gente, muito boa mesmo. Então, aí deu uma binada, e daí uns anos, gente, não foi daí uns dias, não, daí uns anos, ali já melhorou muito, a minha irmã já passou a comprar as coisas que ela gostava, as coisas que ela precisava, ela comprava roupa pra mim, sabe? A minha irmã sempre gostou, sempre foi uma pessoa estilosa, e sempre gostou de estar arrumada e de me ver arrumada. E aí, povo de Deus, e deu uma pinada na nossa vida. Daí a pouco a mulher arrumou um filho, arrumou um bebê lá. E, gente, eu nem passava pela minha cabeça dessa mulher me chamar. E arrumou o menino, arrumou. E minha irmã falou, fulano tá grávida, que não sei o quê. E daí a pouco, gente, um dia, eu na escola, e eu precisei de ir lá. Minha irmã, vem cá trazer isso pra mim, eu esqueci. Aí você traz. E aí eu fui levar, gente. E quem que eu vejo? Eu nem entrei, parece que eu nem entrei. Eu só entreguei o negócio pra minha irmã e voltei pra casa. E ali eu vi a mulher estava grávida, e essa mulher me convidou para olhar o filho dela. E, gente, tudo que eu fui fazer, tudo que eu ia fazer, era uma luta. No momento de eu entrar ali, gente, me deu um tipo impingem, era um impingem. Mas aí quando eu fui ao médico, ele falou que era, aquilo ali ele se chamava de pano branco. Mas aí o nome científico era impingem. E ali, gente, eu tive que tratar aquela impingem, eu tive que assim, eu fui para começar, e aí eu tive que ir para o médico, tratar aquela impingem para então estar voltando e trabalhando, olhando ali o menino ali, daquele pessoal mais rico da cidade. E é assim que Deus faz, gente. Deus não faz diferente, não. Deus, ele vê o coração, ele examina o coração. Eu sempre falo com vocês, a minha mãe sempre falava assim, Deus não dá asa à cobra. Deus não dá asa à cobra, não. Se você vai cuidar de pessoas, como que Deus vai levantar cobra para pôr lá para cuidar de pessoas? Andarase, deriganda, rababarnese, dericoi canta, desce, deriganda, rabasse, icre canta, rabadarra, dramanasse, deriganda, rabadarra, dramanasse, deriganda, rabasse, inale canta, rabadarra, dramanasse, dericoi canta, les. Essa
é a minha verdade. Esse é o meu testemunho. E quando eu conto o meu testemunho, o meu único objetivo aqui é ajudar as pessoas. E eu falo, gente, que Deus não faz acepção de pessoas, não. É rico, é pobre, é bonito, é feio, é branco, é preto, amarelo, azul. Deus não faz acepção de pessoas, não. Quando eu falo com vocês aí, ó, nem direita nem esquerda, eu estou no meio, no meio. E quando eu falo com vocês assim, ó, nos meus testemunhos, eu não fico falando o nome desse, daquele, não. O mestre do mestre me deu o missionário R.R. Soares para ser meu mestre. E todo testemunho que eu contar aqui, ó, eu vou falar o nome dele. Eu nem sei o nome de outros. Nem sei, povo de Deus, nome de outros líderes. E para me falar aqui, eu tenho até que anotar, porque eu não sei. Entende? Então, gente, e durante todo esse período, o missionário ele nos ensinou a dar honra a quem merece honra. E ele sempre nos ensinou a dar honra a Deus. Ainarasi dirire gandarabadasi diricantarabadaradamanase e cantarabadasi nere galabadahadamanase dirire gandarabadasi dirire gandarabadasi dirire galabadahadamanase. E povo de Deus, e ontem na reunião que eu tive, eu contei o que aconteceu, o que realmente aconteceu. E uma dos levantes do diabo é querer falar que eu conto a minha vida para todo mundo. Negativo, negativo. E, gente, como eu falo com vocês, eu aprendi a não levar problemas para pessoas. Sempre que eu fui conversar com meu pastor, eu levava uma solução. Como eu já contei para vocês aqui da limpeza da igreja, que eu organizei minha equipe, eu organizei o horário que eu ia fazer e ali eles não me deixaram fazer. Depois eu falo com vocês aí, ó, das reuniões que eu